Aula que o Vitor deu a semana passada, neste curso, né? E que está voltado para a educação e função dos médiuns. Então, é um tema de extrema importância, né, para todos nós, já que a gente, através do conhecimento que a espiritualidade nos traz, a gente sabe que todos nós somos médiuns, né? Muitas vezes, muitos de nós com uma mediunidade ostensiva, quer dizer, com algo já programado para trabalhar com a mediunidade, mas independente disso, nós estamos sempre em comunicação com o mundo espiritual, né? Então, eu queria começar falando para vocês, eu gosto sempre de lembrar um ensinamento do Allan Kardec no Evangelho, que ele diz assim, são 2 mandamentos importantes que a gente precisa sempre lembrar. 2 ensinamentos que ele colocou, né? O primeiro, amai-vos. E o segundo, instruí-vos. Porque o amor é natural. O amor faz parte da nossa natureza. Nós somos criados por leis amorosas. Então, isso está em nós, né? Agora, a dedicação desse amor a alguém, às coisas, aos acontecimentos, a tudo isso é um processo, é um aprendizado. Desenvolver esse amor, né? E eu acho que a maior, vamos dizer assim, o maior objetivo da nossa vida é justamente isso, aprender a amar, né? E o instruí-vos, que é o que a gente está fazendo aqui, porque o conhecimento vai ampliando a nossa visão sobre a razão de nós estarmos aqui. E a mediunidade é algo que é uma realidade, né? Não é algo que o espiritismo inventou ou alguma... Não, a mediunidade ela é algo que é universal. O espiritismo tem essa missão, né? Teve essa missão de trazer o quê? De codificar através do Allan Kardec, quer dizer, criar uma forma de estudo disso. Por quê? Porque o conhecimento nos liberta do sofrimento, né? Tudo que a gente conhece fica mais fácil da gente seguir, né? Então hoje nós vamos dar sequência nesses capítulos que dizem respeito à mediunidade. E hoje a gente vai falar sobre envolvimento mediúnico, né? Quando a gente fala a palavra envolvimento, a gente pensa em algo que nos envolve, né? Então o processo mediúnico ele tem etapas, né? Embora eles ocorram, independente de... Muitas vezes acontece assim, a pessoa está vivendo uma relação, já está exercendo a mediunidade dela, mas não tem consciência daquilo, né? Mas a partir do momento que você começa a fazer um estudo e você começa a participar de um grupo dentro de um centro espírita, né? Você começa a perceber esses detalhes que a gente vai ver aqui com mais clareza, né? Então, porque fica algo mais consciente. Inconscientemente eu posso estar me relacionando constantemente com o plano espiritual, pode acontecer fenômenos na minha casa, pode acontecer fenômenos comigo, nas minhas relações, mas às vezes eu não me dou conta daquilo. Por isso que o instruir-se, que o Allan Kardec fala, é que vai dar nome, vai dar sentido e significado para aquilo que a gente vê. Então começa a estudar aqui, começa a falar e perceber as coisas, aí fala, puxa vida, olha, então é isso que eu sinto, né? Então é isso que está acontecendo comigo. E no grupo mediúnico, quando você toma a decisão de desenvolver a sua mediunidade, você começa a perceber os fenômenos. Então vamos dar sequência aqui. Então, nós vamos falar sobre as fases do fenômeno mediúnico, né? Todo tipo de fenômeno mediúnico ocorre em certas fases que podemos considerar como fundamentais. E dependendo da categoria do fenômeno, acontecem particularidades que lhes são efeitos inteligentes, psicografia ou psicofonia. Então aqui nós estamos falando de, seja o fenômeno mediúnico de efeitos inteligentes, psicografia ou psicofonia. Então, o que quer dizer efeitos inteligentes? Significa que passa pelo nosso psiquismo, né? Na psicografia e na psicofonia, existe algo que ocorre mentalmente em nós.
seja consciente ou inconsciente, mecânico ou intuitivo. Sempre ocorrem fases que podem ser esquematicamente assim estudadas. Então a gente vai estudar um pouquinho dessas fases, né? Como sempre neste curso, pelo que eu tenho, né? Eu tô estreando hoje a primeira vez que eu estou aqui com vocês, mas eu tenho lido bastante sobre o curso e a gente percebe que ele vai se aprofundando, né? Então, às vezes a gente vê uma coisa um pouco superficialmente, lá na frente vai ter novamente, voltar a falar sobre isso de forma mais profunda, né? Então, fase da afinidade fluídica e espiritual. Então, essa é uma das fases, a primeira, né? Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. Então, isso é algo muito importante, gente, de a gente entender. Embora a influência espiritual seja algo que vem de fora, que vem de um outro ser, né? Um espírito desencarnado, essa afinidade, essa conexão que acontece, essa afinidade fluídica, ela ocorre de acordo com o nosso grau evolutivo, a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente. Se isso for igual ao espírito que se aproxima, facilita a comunicação, né? Então, tanto é que eu vi, o Vitor disse, né? Às vezes a gente tem mais facilidade de receber mensagens de espíritos que sofrem do que espíritos mais elevados. Por quê? Porque a nossa faixa vibratória ainda, né, deixa a desejar. Vamos dizer assim para não ficar muito pesado para nós, né? A gente poderia estar já numa condição melhor, mas infelizmente a gente ainda oscila muito. Então, aqueles irmãos que estão em sofrimento, e é bom a gente pensar assim, sofredores sofre dor, né? Então, nós também sofremos dor, né? Nós sofremos dores. Então, nós também estamos nessa faixa. Então, a gente tem mais facilidade de se ligar com espíritos nesse nível de compreensão do que com aqueles que estão no nível mais elevado, né? E a questão moral nossa, ela está muito ligada ao tipo de espírito que vai se aproximar de nós, né? Aquela frase comum que a gente conhece, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. A gente inverte e diz assim, diga-me quem és e te direi com quem andas, espiritualmente, né? Então a gente atrai irmãos de acordo com a nossa vibração. Agora, por que a gente atrai? Porque existem muitos irmãos que ainda estão aqui no plano Terra, a gente sabe, né? Eles estão aqui entre nós. Então, a gente tem, da mesma forma que a gente se liga com os encarnados, porque também existe conexão com os encarnados, existe a nossa conexão com os espíritos desencarnados, né? Pois que para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia, e assim é lícito dizer-se afinidade. Então, dentro de um trabalho mediúnico, o médium ele vai ser estudado pela equipe espiritual. Se a gente trabalha numa equipe, né, do centro espírita, a gente vai ser estudado sim, inclusive sobre o nosso passado, quais são as nossas questões, quais são as nossas fragilidades. Por quê? Porque é como se você candidatasse a um trabalho. Por isso que no centro espírita a gente fala assim, vou para o trabalho, né? Quando a pessoa não é espírita, ela acha estranho isso. Já me perguntaram, por que você fala vai para o trabalho, né? Porque é um trabalho. Existe uma dedicação ali, existe algo que vai ser feito. E aquela equipe espiritual, ela é preparada. E a equipe espiritual é preparada e nos prepara também. Então, se você começa a frequentar um grupo, você está sendo estudado. A equipe espiritual está vendo, olha, com quem que se afina, né? Aí tem aquele espírito que nós estamos tratando agora,
esse daí se afina com aquele. Então, é um trabalho de equipe que é feito de acordo com simpatia e afinidade, porque a afinidade está ligada muito às questões morais, a questão de pensamento, visão de mundo, escala evolutiva, né? Então, quanto mais a gente se afina com um determinado espírito, mais facilidade a gente vai ter de captar a mensagem que ele quer passar, né? A segunda fase de aproximação da entidade. Então, é a sequência natural da fase anterior, só que ocorre no recinto do trabalho mediúnico como preparação do médium para a tarefa. Pode ocorrer que antes da sessão o médium sinta a influência espiritual, mas deverá controlar-se para evitar o transe fora da ocasião oportuna, que é do trabalho propriamente dito. Então aqui, gente, tem a ver com o que a gente está falando da questão de instruir-nos. Por quê? Porque a gente fala muito em educação mediúnica. O que a gente percebe? Muitas vezes a pessoa tem uma mediunidade que já está num grau bem avançado, aflorada, que a gente diz, né? Uma mediunidade ostensiva que precisa ser trabalhada. A pessoa, ela vem com aquela determinação, ela programou, veio com aquele trabalho programado. E muitas vezes ela não tem conhecimento. Então o que acontece? Ela está num determinado lugar, começa a receber a influenciação de uma entidade. Hoje em dia não é tão comum isso, porque existem muitos centros espíritas e porque as pessoas estão mais abertas para querer entender isso. Mas há muitos anos atrás era muito comum a pessoa receber uma entidade no meio de todo mundo. Às vezes a pessoa vinha para o trabalho espiritual, eu presenciei isso muitas vezes, e a pessoa estava no limite do que ela podia suportar. Como ela não tinha conhecimento, a entidade que estava junto com ela tomava conta da situação. E a pessoa começava a falar, começava a chorar, às vezes começava a fazer alguma coisa. Mas o que faltava ali? Conhecimento espiritual, conhecimento do fenômeno mediúnico. O que é que está acontecendo comigo? E aí, quantas pessoas não devem ter parado em hospitais psiquiátricos, né, indo ao psiquiatra? Por quê? Porque está tendo coisas que não se explica, né? É lógico que a gente não desconsidera doenças psiquiátricas, mas são coisas diferentes, né? E o fenômeno da espiritualidade exige essa educação mediúnica. Por quê? Porque está falando ali. Eu posso chegar aqui e pensar comigo, nossa, tem alguém aqui precisando de ajuda que está comigo. E começar a me sentir mal, e posso sentir enjoo, e posso sentir desespero, e posso, né? Só que se você tem conhecimento espiritual, você tem autocontrole. Porque você é um trabalhador, você é um intermediário entre o mundo espiritual, mas você não pode se deixar dominar por aquela entidade, né? Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma prece, você vai conversar com alguém aqui e dizer, ó, estou sentindo isso, vai receber um passe, alguma coisa, e essa entidade vai ser encaminhada, né? Isso pode acontecer em qualquer lugar. Quando a pessoa não tem conhecimento, ela está no trabalho, ela está na casa dela, ela está no ponto de ônibus. Quantas vezes a pessoa não fala, nossa, estou sentindo uma coisa ruim. E aí é complicado, gente, porque confunde muito as coisas, né? Às vezes pode achar, estou com uma síndrome do pânico, às vezes não é síndrome do pânico. É uma entidade que quer se manifestar, a pessoa é médium, está com a mediunidade muito aflorada, e não tem autocontrole, porque não tem conhecimento. Então está dizendo ali, controlar-se para evitar o transe fora de ocasião oportuna, que é a do trabalho propriamente dito. Porque realmente, o que adianta eu ficar recebendo um espírito na rua, né? Ou em qualquer... Por que é no centro espírita? Porque no centro espírita existe toda uma aparelhagem, né? Cada centro espírita, cada lugar onde é destinado para isso, existe uma aparelhagem espiritual aqui para... É a mesma coisa que se quiser fazer uma cirurgia dentro da casa de alguém.
sem aparelhagem, sem equipamento, sem preparo, sem proteção, não é? Então, é muito arriscado isso. Sentirá os fluidos próprios da entidade, cabendo-lhe o trabalho de analisá-los e, conforme conhecimento anterior, absorvê-los ou rechaçá-los. Então, o que acontece? Se eu estou dentro do centro espírita, dentro de um trabalho mediúnico, eu vou ser um canal para que aquela entidade seja esclarecida. Né? Porque o que ela precisa? Ela precisa de conhecimento também. Não é só nós que precisamos de conhecimento, só nós encarnados. Porque a maioria de nós desencarna e às vezes não tem conhecimento espiritual também. E fica preso a uma série de coisas. Então, quando vem, por isso que a gente diz que quando a gente vem para o centro, quando a gente participa de algum trabalho, a gente não está fazendo bem só para nós. A gente está fazendo um bem maior para muitos irmãos que nos acompanham. Porque o médium também atrai, né? O médium tem uma energia a mais que a entidade se sente muito bem perto de nós, né? Então, o médium ele atrai. Então, quando você vem para o centro, provavelmente você traz aí uma meia dúzia que vem. Dessa meia dúzia pode ser que um aproveite, dois, não sei, mas já é alguma coisa, né? Então, essa fase da aproximação é muito importante porque você vai desenvolvendo a percepção. Espera aí, tem alguém comigo aqui? Você começa a sentir umas coisas diferentes, pensar uma coisa e fala, espera aí, mas eu não penso desse jeito. Por que eu estou angustiado? Por que está dando esse aperto no meu peito? Né? Daí você fala, então acho que tem algum irmão aqui necessitado e eu estou recebendo essa influência dele. Né? Então é uma percepção da aproximação, a gente vai percebendo. Fase da aceitabilidade do espírito comunicante pelo médium. Ativamente o médium começa a vibrar, procurando se afinizar melhor com a mente do espírito desencarnado. Então aqui estamos num trabalho mediúnico, né? Já estamos no momento. E como que acontece essa aceitabilidade? Né? Então, como que acontece a aceitabilidade? O médium começa, primeiro, o médium se coloca à disposição da espiritualidade, né? Estou aqui, quero trabalhar, e simplesmente se coloca à disposição e começa a sintonizar com aquela entidade que está ali e que precisa se manifestar para ser esclarecida. Né? Manter-se calmo, confiante e seguro. O que vai nos fazer nos sentirmos calmos, confiantes e seguros? Em primeiro lugar, estarmos num lugar que a gente confia. Com pessoas, num trabalho sério, num grupo que a gente confia, com pessoas que estão realmente trabalhando para o bem, né? Então a gente se entrega, a gente sabe que não estamos sozinhos ali. Existe uma equipe espiritual que está trabalhando tanto a espiritualidade daquele irmão, como a minha também. Porque o desenvolvimento mediúnico também é um ganho para nós. Né? Quando você trabalha, desenvolve a sua mediunidade, é um progresso. Porque você vai desenvolver uma capacidade, né? Uma percepção, uma capacidade de percepção do mundo espiritual. Manter-se calmo, confiante e seguro, certo de que nada de mal lhe acontecerá, porque o equilíbrio do grupo é uma segurança. Isso também é importante. Há um grupo, né? Então, o grupo dá sustentação. Por exemplo, nós estamos aqui agora. Esse ambiente está protegido. E nós também estamos colaborando com a nossa intenção, com o que nos trouxe aqui. O que nos trouxe aqui? Os bons pensamentos, o bom objetivo, o coração aberto, a vontade de aprender, a vontade de crescer espiritualmente. Tudo isso forma uma proteção gigantesca, né? O equilíbrio do grupo é uma segurança. Sentirá os seus pensamentos serem dirigidos por uma força estranha e aos poucos terá vontade de falar ou de escrever, ou apenas ficará na expectativa de novas associações mentais. Então,
Daí, como que é? O médium começa a sentir vontade de falar alguma coisa, né? Mas isso é sutil, né, gente? Então, é uma prática. É uma prática. Para vocês terem uma ideia, a minha mediunidade, eu vou contar isso, não gosto de falar de coisas nossas, mas porque isso é experiência mesmo. Foram 10 anos da minha vida para eu conseguir me comunicar diretamente com os espíritos. Então eu ia no trabalho e ficava lá sentada, e o dirigente do trabalho dizia: fale o que vem na sua cabeça. Eu falava, mas eu achava que não estava acontecendo nada, né? Aí foi, até que um belo dia eu senti que aquilo aflorou e aconteceu. E eu não estou dizendo que todo mundo vai acontecer com 10 anos. Tem gente que na primeira vez, na segunda vez, eu estou falando um caso que fui persistente, né? Porque acreditava naquilo que eu estava fazendo. Eu falava, não chegou a minha hora, talvez a minha mediunidade ainda está necessitando de algo, eu estou necessitando de algo para poder, né? Mas eu já vi gente que praticamente já é um médium, né? Começa o trabalho, já começa, recebe e tal. Mas isso é cada caso. Então a gente não deve se comparar com ninguém, né? A gente deve pensar que cada um de nós é uma história diferente. E aqui você vai percebendo e você vai fazendo associações mentais. Então você começa a perceber que você está com vontade de falar alguma coisa que não é sua. E às vezes a gente fala coisas que você percebe nitidamente, né? Sentimentos, uma sensação de sofrimento, você se emociona, você conta uma história, e aquilo não é seu, né? Você é um canal, mas você também está colaborando para que aquilo aconteça, né? E a sua segurança, a sua firmeza, o seu conhecimento ajuda com que esse fenômeno aconteça de forma mais natural, né? O espírito, ele consegue se aproximar e transmitir aquilo que ele quer transmitir. Você, quanto mais seguro, mais fiel à mensagem que vai ser passada, né? Porque a gente também contamina às vezes um pouco, né? Porque passa por nós, passa pelo nosso psiquismo, passa pela nossa mente. Então existe uma influência, mas como nós somos espíritos afins, as ideias também são parecidas, né? Poderá se sentir diferente como se fosse outra pessoa, ver mentalmente outros lugares ou ter sensações diferentes. Isso é muito comum também. Às vezes a gente vê alguns lugares, algumas situações, é mostrado, a espiritualidade mostra para aquele espírito, quer mostrar, precisa mostrar uma situação, um acontecimento, fazer aquele espírito lembrar de algo que ele viveu. E aí você fala, nossa, estou vendo um lugar diferente, pessoas diferentes, quem é essa pessoa? Quem é esse lugar, né? Então, a gente percebe, não é coisa minha, é da história daquele espírito que está se comunicando através de mim. Gente, por favor, fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, interromper, tá? Fiquem à vontade. Daí nós vamos para a fase da incorporação mediúnica, que isso daqui é muito importante a gente falar, né? Porque existe, ele começa dizendo, né? É a falsa ideia de que o desencarnado, para se comunicar, entra no corpo do médium, né? Então tem aquela expressão, né? A pessoa assim, ele está tomado, né? Está tomado pelo espírito, né? Como se o espírito, a pessoa encarnada desaparece e o outro toma o corpo dela, né? Isso acontece muito em filme de terror, essas coisas, né? Então a pessoa perde totalmente o controle de tudo. A gente vai ver depois, vocês vão ver adiante, existe realmente subjugação, existem algumas obsessões mais graves que acontecem, mas não é que o espírito sai do corpo. É que existe um domínio da mente, né? Existe um domínio da parte do psiquismo do médium. Então,
não existe, daí diz, para se comunicar, entra no corpo do médium. O que ocorre são assimilações de correntes fluídicas e mentais numa associação perfeita, denominada de sintonia vibratória. Então, o espírito, ele está, de certa forma, sendo colocado em conexão com a mente do médium, né? Então, o médium, lógico, existe mediunidade inconsciente, depois no livro dos médiuns fica muito claro isso, né? Existem médiuns que são inconscientes e eles não percebem nada. Existem médiuns semiconscientes que percebem algumas coisas, outras coisas não percebem. Existe o sonambulismo, existe uma série de condições mediúnicas. Mas vamos falar aqui de uma mediunidade consciente. Então, o que acontece? Não existe incorporação, existe uma aproximação do espírito e aí o médium fica como que semi-paralisado nos seus pensamentos para que dê vazão àquela influenciação do espírito que quer se manifestar. Mas ele está percebendo o que está acontecendo. Ele tem controle sobre isso, né? Nesse caso que nós estamos falando. Os centros cerebrais do perispírito e do corpo do médium são estimulados pelas forças fluídicas e mentais da entidade comunicante. E quando há associação ocorrendo, então o fenômeno da incorporação. Então, incorporação, vocês viram que está entre aspas, significa aquilo chamado incorporação acontece, né? Que não é incorporação. E algo importante de pensar aqui é que muitas vezes a própria espiritualidade, a equipe espiritual que está trabalhando com aquele espírito, com aquela conexão, eles ajudam também, porque às vezes o médium, no começo, ele tem dificuldades. Então, nós somos auxiliados também no desenvolvimento da nossa mediunidade, sabe? Eles complementam. O médium está com dificuldade, está acontecendo isso. Então, a gente percebe que nós somos auxiliados pelo nosso mentor espiritual, né? Ajuda muito nessa questão. Existe aquele que é responsável pelo desenvolvimento da nossa mediunidade e auxilia nos momentos que a gente fica inseguro, se sente inseguro, né? O médium incorpora as ideias, vivências e sentimentos da entidade comunicante e os transmite conforme a faculdade que possui. Então, aí tem as diversas tipos de mediunidade, né? Que é a intuitiva, né? Que a psicofonia, quando a pessoa fala, ou a psicografia, e uma série de tipos de mediunidade. Tudo bem até aqui, gente? Estou falando meio rápido porque eu não quero que eu fique atrasada com o tempo. Oi? É chamado de entidade por existir mais de um espírito que pode se aproximar de você. Isso. Que geralmente, quando a gente lê alguma coisa, assiste, entidade, essa palavra entidade ela é muito levada pejorativa. Na verdade são termos utilizados, né? Porque na verdade são espíritos desencarnados e podem ser muitos, muitos, porque, olha, o que a gente percebe também é assim, muitas vezes quando o médium começa a participar do trabalho mediúnico, ele também tem alguns espíritos que dizem respeito à história dele, que se utilizam da mediunidade para falar sobre as questões, né, para serem orientados. Existem médiuns que são obsedados por espíritos de outras eras, de outras vivências. Então, no início da mediunidade, muitas vezes surgem espíritos que têm a ver com a gente, porque aproveitam a oportunidade de ser esclarecidos. Às vezes é através da nossa mediunidade ou através da mediunidade dos colegas do grupo que você faz parte, né? Então, às vezes você tem uma intuição você está no trabalho mediúnico e de repente, olha aquele espírito que falou aquilo, nossa, eu senti que tem tudo a ver comigo.
o que ele falou tem a ver comigo. Isso pode acontecer, mas a gente precisa lembrar que o trabalho do médium é um trabalho para todos. Então, bastou que você esteja trabalhando num grupo, vão vir espíritos de todos os lugares. Então, a gente desmistifica aquela coisa, né? Eu lembro que quando a gente trabalhava em trabalho de desobsessão, às vezes a pessoa ficava muito ligada que todo espírito que se manifestava tinha a ver com ela. Não. O exercício da mediunidade é para ajudar todos que necessitarem, né? Pode ter espíritos que têm a ver com nós? Pode manifestar, que tem envolvimento com os familiares, porque o trabalho mediúnico é justamente para auxiliar no desfazimento dos enganos, esclarecimento, é trabalho de esclarecimento, né? Para que o espírito entenda o que está acontecendo com ele e siga, não fique aqui perdendo tempo, né? Então a mediunidade pode acontecer isso sim, que você falou, mas entidade, eu acho que os termos que a gente usa, eu, para ser sincera, quando falar entidade, eu acho que somos todos entidades, né? Tanto encarnados como desencarnados, não sei, João, Vitor, se quiserem complementar alguma coisa, mas acho que para mim fica muito assim, eu penso que seja isso, né? Ah, eu já vou... Ei, gente, desculpa. Espera aí. Será que eu... Onde eu estava, gente? Oi? Aqui, né? Obrigada. Então, condicionamentos e viciações. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que acaba acontecendo, né? Tem um pouco a ver com o que eu falei agora. Cada espírito é diferente. Ao se aproximar do médium, o espírito, como vimos anteriormente, combina os seus fluidos perispirituais com o do intermediário, podendo esse ter percepções diferentes das que estava tendo na ocasião. Poderá sentir frio, calor, bem-estar, dores, ansiedade. Então, isso aqui é muito comum, né? Porque como existe essa ligação fluídica, muitas vezes você sente dores, você sente mal-estar, você sente vontade de sair correndo, você sente tudo o que aquele espírito está sentindo, né? Se ele está se sentindo sozinho, se ele está com raiva, se ele está querendo se vingar de alguém, enfim, você tem aquelas sensações. E por isso que o conhecimento de causa, de entender o que está acontecendo, te ajuda aos poucos ir distinguindo, isso é meu, isso não é meu, né? Porque se eu estou sentindo algo ruim, pode coincidir de naquele dia que eu venho para o trabalho, aconteceu uma discussão, aconteceu alguma coisa, eu estou com algum sentimento ali. O que acontece? O espírito afim, que está também sentindo aquilo, se aproxima. Então, às vezes, se confunde um pouco aquela angústia que você está sentindo com aquilo que o espírito também está sentindo, né? Mas o frio, por exemplo, o calor, o bem-estar também, vamos falar de coisas boas, né? Às vezes você sente o bem-estar, uma alegria, uma vontade de viver, uma coisa que você fala, nossa, o que aconteceu? De repente, eu estava tão assim, porque existe um espírito ali que está transmitindo, ou ele fica tão feliz dele ter vindo, já aconteceu muito isso, o espírito está tão feliz de ter encontrado um lugar, e ele passa isso para você. Então você fica alegre também, você fala, puxa, que bacana, estou aqui, sai animada, não sei o quê, porque ele transmite também algo bom para você, né? Porque não é só o espírito também que está sofrendo tanto. Tem espíritos que estão como nós, momentos bons, momentos ruins, momentos, né? Eles também. Muitas vezes, por falta de educação mediúnica, o médium reage através de espalhafato diante dessas percepções e sensações. Então, muitas vezes por falta de educação mediúnica. O que a gente faz aqui, quando a gente procura um curso, quando a gente lê, é educar-se mediunicamente. Então, a gente vai ter um autocontrole, né? Eu estou sentindo frio, eu estou sentindo calor, lógico, eu posso demonstrar, eu posso chamar alguém e dizer, ai, não estou me sentindo bem. Mas eu vou ter um certo controle sobre aquilo, porque eu vou falar, não sou eu que estou sentindo.
né? E eu sou a senhora de mim. Eu sou responsável pelo meu corpo. Eu tenho autonomia sobre o meu corpo, sobre o que eu falo, sobre o que eu não falo, sobre, né? Então, porque senão seria uma bagunça geral, né? Imagine todo mundo se jogando no chão, todo mundo. É o que a gente vê quando não existe educação mediúnica. Não é uma coisa, sabe, gente, filme de terror, essas coisas, todo mundo se jogando e a pessoa vira e não sei o quê. Por que acontece isso? Porque o médium não tem autocontrole sobre aquilo. Então ele se entrega. Se acontecer isso e existir algum espírito muito ainda rebelde, ele pode querer, sabe, já acontece do espírito querer bater na mesa, querer empurrar a cadeira, querer levantar da mesa, até para criar um clima de terror, para assustar as pessoas do trabalho, né? Só que quando o médium é educado, ele segura. Ele sente vontade de bater na mesa, ele sente vontade de empurrar a cadeira, mas ele fala, não, que isso? Não tem cabimento, qual a finalidade disso? Né? Então, é importante essa educação mediúnica por causa disso. O médium reage através de espalhafato diante das percepções e sensações. Não há necessidade, portanto, de tremores, pancadas, assobios, gagueira, enfim. Mas isso, gente, também não pode se cobrar muito, isso é um aprendizado, né? Se acontecer isso algum dia, de a pessoa não ter controle, começar, faz parte do processo, né? Porque é um desenvolvimento muito delicado. Desenvolver mediunidade é algo muito sutil, é algo muito que precisa de muito respeito consigo mesmo, com os outros, né? Então precisa calma, vai dar tudo certo. A gente aprende, né? Tem coisa que a gente vai devagarzinho, a gente vai aprendendo. No fenômeno mediúnico da chamada incorporação, o que ocorre é um verdadeiro envolvimento mediúnico. Foi o que a gente falou aquela hora. Então, existe um envolvimento mediúnico do médium com aquele espírito que está se manifestando. E, como foi colocado no outro quadro, cada espírito é diferente. Como nós somos todos diferentes. Então, a gente pode desencarnar e vir se manifestar aqui. A gente vai ter um jeito de falar, a gente vai ter o nosso jeito de sentir, o nosso jeito de transmitir as coisas que a gente está sentindo, né? Então, é natural isso. Então, quando fala desse envolvimento mediúnico, significa algo que se acopla ali, que se cria uma, vamos dizer assim, um espaço onde existem dois seres ali. Um que está comunicando e o outro que está sendo o transmissor. Então, vocês imaginem que é um fenômeno mediúnico. Por isso que fala que é fenômeno mediúnico. Ocorre algo ali muito profundo. Não é qualquer coisa, né? Significa entrosamento das correntes vibratórias próprias do médium, emanadas de suas criações mentais e espirituais com as do espírito comunicante. Então, se imagine, é um ser transmitindo muito de si mesmo, né? Das suas histórias, das suas vivências. Existem médiuns que depois relatam que foram para lugares, enquanto estavam recebendo, foram para lugares, viram coisas, viram cenas, né? Que não tinha a ver com ele, mas que sabia que tinha a ver com aquele espírito que estava se comunicando, né? Em suas outras encarnações, em suas outras relações. E isso é muito comum acontecer. Também chamada afinidade fluídica, os fluidos do médium devem combinar-se com o do espírito manifestante. Então, a gente já viu isso também. Quanto mais combina fluidicamente, mais facilidade na comunicação. Então, olha que interessante, né? Como a natureza, como tudo no universo é perfeito. Porque como que esses espíritos iriam se manifestar e receber ajuda e receber orientação se não tivesse pessoas que também tivessem afinidade com eles? Então,
tudo é importante. Se todos os seres fossem mais evoluídos, então a gente não se afina e não recebe aqueles espíritos. Não. Então eu evoluo junto com aquele espírito. Né? Porque às vezes a pessoa também diz assim, mas eu só recebo espírito inferior, só espírito que não tem conhecimento, espírito que... Não tem problema. Porque os dois estão crescendo juntos. Tem algumas afinidades, mas não quer dizer que é igual àquele espírito. Né? Tem algumas afinidades que favorecem a comunicação. Pode ocorrer que médiuns com boa capacidade vibratória poderão baixar suas vibrações para servirem de instrumento de entidades inferiores, a fim de que estas sejam esclarecidas e orientadas. Olha que bonito isso, né? Isso é um fenômeno de amor também, que a gente sabe que acontece. Espíritos mais evoluídos, que se colocam numa condição um pouquinho, né? Trabalham até com os seus fluidos, isso é feito pela equipe espiritual, porque às vezes não tem um médium que se equipare. O espírito está tão ainda, vamos dizer assim, resistente, né? É um espírito de regiões de sofrimento, um espírito que veio ali, por alguma razão ele está tendo essa oportunidade, mas ele precisa se comunicar. E às vezes não tem médium tão, assim, numa condição, não gosto de usar essa palavra inferior, médium numa condição ainda de falta de conhecimento tão grande para receber aquele espírito. Mas daí, olha só, capacidade vibratória poderão baixar suas vibrações para servirem de instrumento. Então, o espírito, a equipe espiritual ajuda aquele médium baixando a sua vibração para poder prestar aquela caridade, para poder ajudar aquele irmão, né? Terminada a tarefa, o médium retornará ao seu padrão vibratório normal. Isso é muito interessante, né? Ele voltará ao estado normal dele, porque ele já conquistou um padrão vibratório melhor. Terminar padrão vibratório normal, não lhe ficando sensações desagradáveis próprias do espírito comunicante. E a gente sabe também que essas sensações desagradáveis, às vezes fica por um tempinho ali. Né? Às vezes o médium recebe aquele espírito, aquela mensagem, passa por ele e ele fica, não sei, ainda tô com aquela sensação ruim, né? Então você tem que ter paciência, porque a equipe espiritual já vai te ajudando a restabelecer o equilíbrio. E aí, a hora que você sai do trabalho, você tem que sair realmente tranquilo, né? Você tem que sair como você chegou, ou melhor. Não pode ficar com essas, vamos dizer, com esses fluidos do espírito comunicante, né? A vida continua normal. Acabou. Puxa, gente, até acabei antes. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa sobre o que foi falado, fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Não tem dúvidas? Ah, sim. Eu queria fazer uma pergunta em relação assim. Você comentou de, às vezes, a gente ser teletransportado para uma cena, para um outro local, e tudo mais. Só que aí a minha dúvida é mais em relação assim, ao desdobramento, por exemplo. De você acabar sonhando com alguma coisa que ainda vai acontecer. E aí você olha aquela cena, você está participando de tudo aquilo, só que você não consegue ver quem são as pessoas, por exemplo, um acidente. E aí depois que acontece, você fala, caramba, eu estava ali, mas não tinha acontecido ali. É um fenômeno mediúnico, né? O desdobramento é um fenômeno mediúnico, isso é totalmente possível. Isso é uma coisa que eu acho importante a gente falar também, que os fenômenos mediúnicos, eles acontecem no trabalho e fora do trabalho.
né? E o médium, conforme ele vai desenvolvendo a mediunidade, a sensibilidade dele, a percepção de muitas coisas vai aumentando, né? Então, os sonhos, através dos sonhos, através do quê? Até de, por exemplo, se a pessoa costuma fazer meditação, né? Se ela costuma ficar em silêncio, ela vai desenvolvendo uma percepção maior do que acontece extramundo, né? Extra matéria.